Certa vez eu fui numa exposição muito bonita e eu vi uma foto interessantíssima, muito tocante, que na mesma hora mexeu comigo. Aí eu fui descobrir de quem era essa foto. Era de um menino chamado Samuel Macedo. Esse menino se tornou pai, viajante e é um fotógrafo, músico cearense do mundo. Das incursões primeiras pelos terreiros de sua terra natal, no Cariri, que se faz verdinho, incrustado na Chapada do Araripe, ganhou os quintais do mundo. Hoje vocês vão conhecer a obra de Samuel Macedo, que deu origem ao título do fio desse ano, A Cosmogonia das Infâncias. Fiquem com essa beleza, esse encantamento, que é fruto dessa imaginação e dessa sensibilidade de Samuel Macedo. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao FIO, Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens, 20 anos de maravilhas, encontros notáveis da cosmogonia das infâncias. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse projeto teve incentivo do Programa de Fomento à Cultura Carioca, o FOCA, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. E temos as parcerias institucionais que queremos agradecer muitíssimo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura do Estado, da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ECO Escola de Comunicação, Programa de Pós-Graduação de Mídias Criativas, o canal Curta Querido, a Unirio e a nosso queridíssimo parceiro Centro Cultural do Banco do Brasil, que nos apoia já há alguns anos. E agora vamos aos encontros notáveis, Fio. Boa noite, gente. A gente está aqui no nosso dia, nosso primeiro dia de FIO, e a gente tem um convidado muito especial, muito querido, que eu acompanho há muitos anos, que é o fotógrafo Samuel Macedo, que vai abrir, né, que abriu o FIO hoje com essa maravilhosa exposição A Cosmogonia das Infâncias. Então, Samuel, bem-vindo ao FIO, um festival que você já conhece, já participou há alguns anos atrás, né, com aquela exposição de brinquedos, junto com a Gabriela Romeu. E eu queria perguntar aqui para você, antes de mais nada, qual é a sua cosmogonia? Onde você nasceu? De onde você veio? O que aconteceu com você na sua infância para você olhar tão bonita, de forma tão bonita, a infância de hoje? Então, eu sou cearense, nasci no Crato, aqui nesse prédio onde hoje funciona o Centro Cultural do Cariri, foi o hospital que eu nasci na época, né? E eu estou aqui agora falando numa sala que provavelmente tenha sido até a sala do meu parto, né? Não sei. Mas eu cresci aqui nessa região, na Casa Grande, né? Lá na cidade de Nova Olinda. Tive a oportunidade de treinar o olhar, né? Como eu costumo falar. A fotografia já chegou na minha vida, né? Bem na infância também, lá na oficina do meu avô, que mexia com 1000 coisas ali que ele costumava inventar. E lá que eu descobri a fotografia, né? O princípio da fotografia, a caixa escura, e aquilo foi uma coisa que me encantou desde muito cedo, né? E eu acho que esse olhar para a infância tem muito também da história de ter começado ainda a fotografar a criança, né? Quando eu era criança, eu comecei a fotografar, e aí eu acho que eu carrego um pouco da minha própria infância também, né? Nesse olhar, e
ajuda a olhar para as infâncias de hoje e a entender as histórias, as vivências ali, né, o que acontece e contar para vocês com imagens e para nós, né? Esqueci de abrir o microfone. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre as manifestações da cultura popular, como é que elas entraram, né? Você já contou um pouquinho, você nasceu num lugar onde tudo floresce na cultura popular, mas como é que foi esse contato com a cultura popular? Se você dançou, se você cantou, como é que isso entrou no seu sangue cultural? Então, aqui no Cariri, a cultura popular é bem viva, né? Bem presente. E eu tive a oportunidade ainda na infância de vivenciar e participar de algumas manifestações, né? De Lapinha. E depois, quando um pouco maior, né? Eu tenho essa lembrança, o meu avô, ele tinha a renovação da casa dele, que é uma festa que as pessoas costumam fazer aqui nessa região, que é como se fosse o aniversário da casa, né? Eles renovam as energias da casa com uma grande festa, que tem normalmente banda cabaçal, reizado, né? Que são brinquedos da tradição popular aqui dessa região. E eu cresci nesse meio, olhando para esses grupos, entendendo essas festas. Mas em 2006 eu já estava saindo para fotografar por minha conta, né? Mesmo assim, já saindo um pouco lá da fundação, eu comecei a acompanhar os grupos de tradição aqui de Juazeiro do Norte, né? Os reisados e as bandas cabaçais, os grupos de Maneiro Pau, Bacamarteiro. Então, Samuel, eu queria que você contasse para a gente que são essas manifestações que você está falando da tradição popular, que a gente aqui da cidade, a gente não conhece nada. Então, a gente precisa conhecer cada uma, saber como é que significa. Você fala da renovação da casa. Você imagina se a gente conseguisse fazer isso aqui nas nossas casas? Ia ser tão legal. Conta para a gente. Então, essas festas, né, na maioria são as festas do povo, né, das pessoas aqui, das pessoas simples que vivem aqui nessa região. A renovação, começar por essa, é uma festa que é como se fosse o aniversário da casa, né? O casal escolhe uma data importante para o casal, né? Ou o aniversário do marido, ou o aniversário da esposa, ou o aniversário do filho mais velho, ou a data que eles compraram a casa, e aí eles fazem a entronização do coração de Jesus, né? Botam a imagem na parede com flores, e a partir daquela data, daquele momento, eles passam a festejar aquele dia como o dia da renovação da casa, onde eles vão renovar as energias da casa. E aí, normalmente, tem muita comida e tem esses grupos de tradição, eles se apresentam nessas festas, né? Ou a banda cabaçal, que é uma formação de música que tem zabumba, caixa, prato e pife, né? Que são duas flautas tocando nessa formação. Música instrumental, basicamente. Tem algumas bandas que cantam também, mas basicamente é música instrumental. Ou reizado, né? Também costumam apresentar nas renovações, que é um foguedo que normalmente eles apresentam no período de Natal, né? Que é uma festa ligada a esse ciclo de reis, né? Que eles falam, que vai da data que antecede o Natal, dias que antecedem o Natal, até o dia 6 de janeiro, que é o dia de Santo Reis, né? E aí esses grupos brincam, apresentam os entremeios, né, que são personagens que aparecem no meio daquela dança colorida que tem do reizado, com muitas fitas, espelhos, né, e músicas que cantam desde a relação com a religião, né, músicas que falam de Jesus, músicas mais ligadas ao cristianismo, a essa época da festa do Natal, a músicas que falam dos entremeios, né, tipo a música do Jaraguá, a música da Alma, né, a música da Velha, né, são músicas assim que as pessoas gostam muito e é uma tradição bem antiga aqui dessa região e as crianças também se envolvem, participam e é nesse ambiente que eu costumo encontrar muitas dessas imagens que eu venho produzindo. Quando a gente vê as suas fotografias, e daqui a pouquinho eu vou pedir para o Giga começar a passar algumas delas, a gente vê que tem algo a mais ali. Existem afetos, existem imaginários, existem universos que tocam a nossa alma. Então, o que eu achei muito interessante é que, mesmo você sendo um observador da sua própria cultura, você faz também
a ponte em que a gente possa ser, da mesma forma que você, mesmo sendo estrangeiros a essa cultura, esse olhar do afeto. Então, conta para a gente como é que você olha aquilo ali e fala que coisa linda e vou fotografar. Conta assim, beabá mesmo, como se fosse para quem nunca tirou uma fotografia. Então, uma coisa que eu costumo falar para as pessoas com relação a essa minha fotografia, né, dos grupos, é que para ela existir nesses moldes, né, assim, para ela ter essa potência, né, que eu considero que aproxima quem está olhando a imagem com o brincante, com a festa, é a proximidade que eu consigo ter com os grupos, né? E isso é tido por conta de anos mesmo, de amizade, né, de interesse na história deles, e isso, como é que eu posso dizer, bota mais elementos na imagem, muito além do estético, né? Porque essa aproximação diz muito de uma relação que foi estabelecida, né, com eles, essa conexão. Hoje mesmo até teve esse momento do dia, né, do velório que aconteceu hoje aqui no Centro Cultural, de um grande mestre aqui de Banda Cabaçal, que é o Mestre Azul, uma figura muito bonita mesmo, assim, interessante, generoso, uma pessoa muito bom de história, sabe, sempre feliz. Tive a oportunidade de fotografá-lo muitas vezes, né, e essa aproximação, entendeu? É isso que eu consigo e que eu quero cada vez mais botar dentro do meu trabalho, sabe, assim, dentro da imagem, desse plano que é recortado e transmitido. Uma coisa que também acho muito bacana, né, que eu acompanhei já ao longo desses anos, foi o teu envolvimento também com a carroça dos Mamulengos, né? E a gente viu como a carroça dos Mamulengos, por conta também das fotografias, ela pôde ser difundida para o mundo inteiro, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o Carroça do Mamulengo, né? Que a gente hoje, com a Aninha, que é a sua filha, realizou o espetáculo Babauzinha, e eu tive a alegria também de dirigir o primeiro encontro da diversidade brasileira, e nesse dia a gente viu a família inteira juntas ali, e as crianças crescendo, né? E hoje todo mundo é pai, avô, sei lá o que mais. Então são 4 gerações da carroça de Mamulengos, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, é um momento, até encontrei com Isabel hoje, né? Isabel Gomide, e ela me falou de uma turnê que aconteceu há uns anos atrás, que eu fotografei, que foi pelo Mato Grosso, e que gerou um material muito bonito, que não foi visto ainda porque teve um problema no HD e perdeu as imagens, mas aí ela me contou hoje que conseguiu recuperar essas imagens, e foi legal, é um momento muito interessante, né? Nesse momento tem Ana também, que é minha filha mais velha, que já está em cena, né, no palco, dando sequência à história do Carroça de Mamulengos, mas a minha parte, né, na fotografia com o Carroça foi bem fácil, assim, né, para mim, porque tinha muitos elementos do que eu já gostava de fotografar, né, que é da cultura popular e a relação que o Carroça também tem com o mestre, né, acaba que influencia na relação que eu consegui construir depois, né, desse encontro meu com o Carroça, que é uma relação, essa relação mesmo humana, né, próxima, que acabou que eu aprendi também com o seu Carlos, né, a forma como ele olha para a cultura popular, o respeito que ele bota naqueles trabalhos, né, e isso também, não só o meu trabalho ajudou a fortalecer o trabalho do Carroça, como o trabalho, né, o que eu vi no Carroça ajudou a fortalecer o meu trabalho também, né? A criar esses laços, né, com os mestres e a aprender a me comunicar com eles, porque são pessoas muito simples e que têm que ter um olhar humano para conseguir aproximar e conversar com essas pessoas e fazer parte, sabe? Porque muitas vezes essas pessoas elas têm um nível de simplicidade tão alto que às vezes eles não conseguem estabelecer conexão com todas as pessoas, entendeu? E aí precisa que a pessoa consiga aproximar deles e estabelecer essa ligação para poder fazer com que o trabalho
aconteça com força e com a potência que merece. Eles merecem ser mostrados com toda a intensidade que eles emanam. Vou só esclarecer aqui para o pessoal, né, que o Carlos é o patriarca, né, da Carroça de Mamulengos. Então, ele é também um mamulengueiro de mão cheia. E aqui no Fio, a gente tem, nesse mesmo horário, uma mesa só sobre mamulengos. E também tem outra sobre formas animadas e sobre axé. E nós temos também o convite do Biraci e Auanauá, que também vai contar um pouquinho sobre a criança indígena, né, sobre a infância indígena. Primeiro dizer que é uma alegria, né? A gente está recebendo essas imagens lindas do Brasil inteiro, das infâncias brasileiras. Então, vamos mostrar um pouco dessas imagens, e se você quiser, você comenta como é que foi, como é que você tirou, o que é que estava acontecendo, o que te deu, que clique que te deu para você dar o clique, tá? Beleza. Então, essas imagens, começando pela seleção, né? Eu fiquei um pouco pensando, né, o que é que poderia ser legal de mostrar no festival, né, que é um festival que já teve lá atrás uma exposição do projeto do Infâncias, né? E aí eu pensei, por que não reunir essas imagens de um terreiro só, né? O país como um terreiro único, né? Com suas manifestações, seus jeitos de brincar, né? E seus jeitos de ser criança também, né? E transformar isso num grande terreiro, né? E apresentar esse material, resultado desses 12 anos de viagem, né? Com Infâncias. E foi bem pensando nisso, né? Assim, nessa unidade que eu fiz essa seleção. Essa imagem aí é aqui no meu terreiro, né, oficial, que é o Cariri. Isso é o quintal da casa do mestre Antônio Luiz, que tem esse reisado de couro, que é único aqui na região do Cariri, né? Um reisado bem interessante pela sua música e o seu jeito de dançar, né? Que é bem diferente do reisado de Congo, que a maioria das pessoas conhecem. E essa imagem eu fiz em uma das minhas idas lá, já acompanho o grupo há alguns anos, sempre que vou lá fotografo nesse terreiro aí, que é um terreiro bem aconchegante, um lugar bem bom de ficar. E tem essa imagem aí, esses meninos aí já devem estar grandes, né? Essa imagem é antiga e conta um pouco da vibe deles, né? Assim, que eles fazem muito gesto com o corpo, sabe? Pulam muito. E essa imagem é uma imagem que traduz um pouco dessa festa. Vamos para a próxima? Sim, vamos sim. Essa imagem aí é uma imagem típica, né, do Brasil, poderia ser em qualquer lugar do Brasil, mas é aqui em Juazeiro do Norte, no bairro João Cabral, que é um bairro também que eu costumo ir fotografar muito por conta dos grupos de reisado, né? E aí tive essa cena acontecendo na minha frente, onde os meninos estavam brincando de bola na rua, né, com essa bandeira do Brasil ao fundo, e virou essa imagem aí, que eu gosto muito dela. A coisa mais incrível é que vai juntando poesias, né? Vai juntando olhares, vai juntando símbolos, significados, e vai criando mais imagens na nossa cabeça, né? Sim, sim. Que me apaixona nas suas fotos são esses ecos da própria imagem, né? Esses núcleos de imagem que vão sendo criados a partir da sua percepção daquele momento único, né? Então, vamos à próxima? Vamos seguindo. Isso é um final de tarde lá no Rio Xingu, numa comunidade ribeirinha, que eu tive a oportunidade de ir há uns anos atrás para fotografar os meninos ali, né, daquela beira de rio. E eles estavam brincando aí no barco, né, de pular pelos barcos e pular no rio também, né? E aí surge essa imagem aí, que é uma imagem que também gosto muito. Na real, eu acho que eu gosto tudo, né, dessa série do Infâncias, porque é uma série bem especial, porque é um reencontro comigo mesmo, né? Eu costumo contar de que eu estava saindo da infância, né? Perdendo a infância, perdendo a conexão, e aí
esse projeto, essas andanças me conectam de novo com minha infância, que é uma fase que é primordial para fazer esse trabalho, né? Vamos seguindo. Isso é Rio Xingu também, numa aldeia lá, 2 dias de barco de Altamira, lá com os índios Araueté. Tive a oportunidade de conseguir essa luz, né, no finalzinho da tarde, e essa menina atravessando o rio de canoa. Eles brincam ali na frente do Rio Xingu, nessa correnteza. Bem legal. Beira de rio. Isso é uma série que eu fiz em 2014, né? Acho que no período da Copa. Eu fiz esse material de fotografia de futebol aqui pelo Sertão e fiz essa imagem em Nova Olinda, né? Tive a sorte de achar esse campeão. Isso é em Nova Olinda, num bairro chamado... ali na entrada de Nova Olinda, que é um bairro chamado Terreiro Duro. Muita criança, né? Como esses bairros bem popular tem. E aí fiz uma série bem bonita nesse campinho. Xingu também, isso é na aldeia dos índios Xicrim, uma aldeia chamada Trincheira Bacajá. Eu tive lá 40 dias com eles lá, foi uma experiência bem interessante. E isso é uma tarde, né, daquelas tardes que você passa no Xingu, numa terra indígena, onde eles estão conversando, contando e fazendo brincadeiras, né? Eles estavam construindo roupas de palha para fazer uma brincadeira tradicional deles lá, que eles fazem com as crianças. E aí um deles fez esse avião para o menino, e ele saiu brincando. Aí eu consegui fazer essa imagem aí na empolgação, e dá para ver que o menino está voando, né? Ele está com os 2 pés fora do chão. Ele vinha correndo e a imagem capta bem esse momento que ele está fora do chão. Uma coisa que eu fico também muito encantada com o seu olhar é como as cores falam com toda a imagem, né? Como elas vão se ressignificando, vão recolorizando a foto ou a imagem. É muito bonito esse equilíbrio também de cores e a forma como as cores pulsam na fotografia, né? Muito lindas. Essa imagem aí é um menino, né, brincante de um reisado de Congo, aqui do Crato, e isso foi no período que, junto com Gabi, Marlene e a equipe lá do Projeto Infância, estávamos gravando o Meninos e Reis, né, que é o filme lá do Projeto Infância, que conta a história dos reisados aqui do Cariri. E esse menino é Jacaré, é o nome dele, né? Se chama Jacaré, brinca no reisado do mestre Aldenir. Essa imagem aí é legal porque era um momento que eles estavam se arrumando no quarto, e eu vi que tinha esse espelho entre um guarda-roupa, um armário e a parede, né? E aí eu consegui entrar ali naquele buraco e consegui esse reflexo, né? Essa imagem que aparece o menino refletido no espelho. É bem legal essa imagem, eu gosto. Isso é uma terra indígena que está se estabelecendo lá em Minas, né? Uma retomada ali na região de Brumadinho, e do povo Camacã. E eu sempre comecei a ir por lá para fotografar as crianças deles lá. Fiz esse retrato aí do menino com o cachorrinho dele. Eu achei linda também a coisa do cocar tá como uma vestimenta, né? Tá como parece até mesmo uma proteção espiritual, né? Você pensa que é um cocar que tem asas, que também é uma proteção. É muito lindo, muito lindo. É legal porque esse menino é sobrinho do cacique da aldeia, né? E aí o cacique foi entrar na água e passou para ele o cocar, e ficou bonita essa imagem, né? Assim, ficou uma vestimenta bonita. Lindo, lindo. Próxima? Sim. Essa é uma cena típica de Juazeiro do Norte no período de Romaria. Os grupos de reisado, eles saem, né, com muitas crianças, e aí é o momento onde eles estão iniciando a concentração, né, para brincar no meio dos romeiros. As crianças começam pequenininhas, né? Tipo bebê, você já pode pesquisar. E essa? Sim, essa imagem eu gosto muito dela também, né? Uma romaria, mas é uma imagem que ela tem muitas camadas, né?
e muita coisa interessante de observar, né? Essa é a Romaria de Nossa Senhora das Candeias e dá para ver que agora as candeias, né, as velas já têm uma concorrência, né, que é a lanterna do celular, as pessoas já levam, né? E tem muita gente também transmitindo ao vivo a missa, mas eu acho interessante essa imagem por conta da cruz que formou com o poste, né, e a coluna da igreja atrás, e a grade formando uma aura, né, ao redor do menino, da cabeça dele. É uma imagem que eu gosto muito. O menino em encantamento olhando para a igreja, né? É bem bonita essa imagem. E todos, né, num estado de êxtase assim, coletivo, Sim, sim. uma alegria, numa fé mesmo, né? Uma fé É. alegre. Próximo. Ixi, esse Olha. aí é o rei do maracatu. Esse menino, isso aí é Nazaré da Mata, né? Eu tive lá no carnaval de 2020, fotografando uns grupos de maracatu para um material novo, que ainda será lançado. E fotografei esse menino, né, brincando na sede do maracatu enquanto eles organizavam lá as vestimentas e tal. Fiz uma sériezinha, eu gosto muito dessa imagem também, a alegria dele, né, sendo coroado por ele mesmo. Isso é em Buenos Aires, né, uma cidadezinha ali na zona da mata, no Pernambuco, próximo de Carpina, de Nazaré. Eles têm esse bloquinho que eles saem, né, com essas burrinhas aí, no período do carnaval também. Buenos Aires também, o mesmo grupo. Isso também é lá, é na sede, né, dessa brincadeira. Aí a gente tem, né? Volta um pouquinho, Giga. Aí a gente tem um mix de culturas, né? Você pensa que você podia estar na Índia e você podia estar em Juazeiro, você podia estar no Nordeste, no interior do Brasil, e você está juntando as culturas, né? Os Isso. imaginários aí. Isso é um brincante, né, um brincante de um reisado aqui de Juazeiro do Norte, que é o reisado do mestre Dodô. É um reisado muito tradicional aqui. E essas crianças aí brincam, assim, participam com muita empolgação, com muita alegria. É um reisado diferente, né? Um reisado de Congo, mas diferente. Eles usam essa maraca, né? E cantam umas peças diferentes também, assim, mais ligada à religiosidade popular. É bem bonito esse reisado. Isso é Nazaré da Mata, no Engenho, lá em Pernambuco, próximo da sede do Cambinda, né? Que é um grupo de maracatu bem antigo, ali daquela região. E é uma daquelas vilinhas que tem, né? Perto desses engenhos. Tive a oportunidade de ver essa menina passando, porque eu estava, na verdade, fotografando um menino que está dentro de casa, né? Aí a oportunidade apareceu e é essa imagem. E me conta aqui uma coisa: se a gente quiser assistir o Maracatu, qual é o melhor período para se ir até Juazeiro? Agora é um bom período, essa época do ano. Inclusive, eles me mandam mensagem o tempo todo. Vai ter ensaio em tal grupo, vai ter ensaio em tal grupo. Porque nesse período eles estão se preparando para o carnaval e aí acontecem vários ensaios abertos, né? E é bem bonito de ver esse período, porque é um período que até dá a possibilidade de você se aproximar mais das pessoas, né? Conversar, porque não tá aquela muvuca do carnaval, né? A festa grande mesmo. Eles estão ensaiando e normalmente não ensaiam todos os grupos no mesmo dia, e aí fica mais fácil de fortalecer o contato. Quem sabe ano que vem a gente leve a exposição para lá, né, nesse período. Ou seria um sonho. Será, será. Vamos em frente, então. Vamos lá. Essa imagem é no Quilombo, aqui no Cariri, uma comunidade quilombola que tem aqui chamada Carcará, fica em Potengi, que é uma cidade também muito interessante. Eu gosto muito de fotografar por lá, porque sempre tem muitas histórias acontecendo, né? E essa imagem aí era a imagem para ser do tocador de pife, né? Que é o pai da menina que está lá no fundo dançando. E aí, quando ela entrou dançando na cena, aconteceu essa imagem, né? Com essa quantidade de profundidade, né?
É uma imagem que eu gosto muito, é interessante observar. Uma coisa que eu gosto de observar, né, com as pessoas é a luz do sertão, né, uma luz que é muito dura, mas que tem essa entrada lateral nas casas, né, e ilumina muito bem, assim, sabe? É muito bom de fotografar. Eu costumo falar para as pessoas que me perguntam, qual é o horário bom que é para fotografar? Meio-dia é ótimo para fazer retrato, esse tipo de imagem dentro de casa, né? Porque a luz ela suaviza e tem essa entrada aí que dá muita força à imagem. Eu acho muito bom fotografar nesses horários interno, E externo. tem 3 planos, né? E tem 3 tipos de luminosidade nessa foto. Então, Isso é. Você vê muito que a legal. porta no primeiro plano é interessante observar que a luz entra bem forte pela porta, né? Que está de frente para o personagem, né? O tocador. E na outra sala tem uma entrada lateral de luz, né? Que até dá para ver pela sombra do pote, né? Dá para perceber que a luz está entrando por um outro plano. É exatamente isso. A luz é muito forte e aí ela consegue fazer sombra mesmo entrando de lateral, sabe? Assim, é bem legal de fotografar esse horário. Próxima. Isso é Bahia. Isso é Bahia. Isso é lá na Chapada Diamantina. Tive por lá também por um período e me aproximei bem dos meninos de lá. Inclusive, para minha surpresa, encontrei eles numa outra festa. Eles têm um grupo de marujada lá. E aí eu viajei para fotografar o encontro que acontece com as marujadas lá em Salbara, que é uma festa também muito bonita que eu gosto de ir para lá. Já fui algumas vezes. E encontrei com esses meninos aí já, tudo grandão, participando da marujada. E foi bem legal esse reencontro, né? Isso é no mesmo quilombo, essa é a menina que está girando naquela outra foto, né? Numa outra ida, consegui fazer essa imagem dela. Eles têm um grupo de toré, eles cantam, jogam rima, né? Com uma brincadeira de roda, que eles vão cantando e jogando rima para as crianças, eles repetem e vão cantando o que os adultos ensinam. É bem interessante. E esse cachorrinho deitado aí, que é de aquecer qualquer coração, né? É, Tudo lindo, né? cachorrinho. As manchas na parede, tudo compondo uma imagem muito, muito forte. Vamos lá, em frente. Essa é a imagem da libertação, né? Você É, vê essa imagem, você se sente livre. essa imagem poderia ter 300 mil histórias, né? Mas é uma imagem que eu estava passando aqui próximo do centro do Crato e esse menino ia passando a cavalo e a imagem era ele passando. É isso aí mesmo a imagem, né? Mas na minha cabeça eu imagino assim que ele vinha fugindo, sabe, de alguma coisa, sabe? É uma história que só dá para imaginar mesmo. Mas essa imagem eu gosto muito também, preto e branco. Acho que ficou bem legal, assim, dá para ver bem que ele está aproveitando aí essa liberdade, né, de estar sozinho no cavalo, cabelo É ao muito vento. lindo e evoca muita mitologia na nossa cabeça, né? Vai fazendo um Sim. tufão de mitologia. Vamos em frente, então? Sim, seguimos. Isso é o Rio Paraguai, lá na fronteira do Brasil com a Bolívia, né? Eu tive lá um período lá nos Guatós, nos índios Guató, terra indígena bem bonita, sabe, assim, numa ilha. E é um povo muito bonito, o jeito que eles se relacionam entre eles, né? O respeito com os meninos e a liberdade, né? De estar ali naquele rio, daquele tamanho e fotografando eles brincando por ali. Foi muito, muito legal. Foi muita imagem boa dessa ida também. Agora a gente está quase chegando no nosso tempo final. Essa daí parece muito com uma das meninas do Mamulengo. É, mas esse é um menino, Miguel, numa cidade lá no interior do Pará também, que é um lugar que eu considero um achado, né? Que é uma cidade muito interessante, cheia de história, uma cidade bem antiga, que está entre Bragança e Belém, né? Quer dizer, Bragança e Belém, exatamente, no Pará.
E esse menino, eu estava fotografando o Mestres Navegantes, que é um projeto de música que eu fotografo já há alguns anos também. E eu acompanhei Miguel, que estava indo lá no Igarapé, né, dar um mergulho. E aí fiz algumas imagens e consegui fazer essa imagem dele ali, meio que meditando ali na beira do Igarapé. Lindo. Rio Paraguai, isso é no Rio Paraguai também, numa comunidade ribeirinha ali. Eu fui no período da dequadra, né, que é um período que é proibido pescar, porque por conta das queimadas morre muito peixe, né? E aí eles pegam com a mão mesmo os bichos ali na beira do rio. E aí fiz esse retrato aí foi para uma série que rolou da Folha de São Paulo sobre infâncias também, né? Muito boa. Essa imagem é legal. Isso é Rio Xingu, num lugar chamado Porto de Mós, que é um lugar, tipo assim, um paraíso mesmo, assim, desses lugares que eu fui. Isso é à frente da casa deles, uma casinha com palafita, ali onde eles param o barco. E você vê, assim, essa foto para mim tem 1000 coisas, né? Porque primeiro eu não sei nadar, né? E o menino sabe, o tamanho do menino, pulando no Rio Xingu. E é legal porque você vê, né, também a criação, né? Esse que está na foto é Silvio, o pai dele, olhando para o menino ali, sabe? Essa imagem é muito forte, é uma imagem que estava desaparecida, né? Assim, dos meus arquivos. Agora eu estou começando a organizar tudo na nuvem e está aparecendo muita coisa legal também. Isso é um dos ramais ali na região de Altamira, que eu entrei de carro, fui achando os meninos aí meio que aventurando, fiz esse menino aí atirando de baladeira em mim. Eu gosto dessa imagem, porque o foco ficou bem no olho dele, né? E a baladeira no primeiro plano ficou legal, a cor. E Samuel, uma pergunta aqui. O que é que você espera? Chegou também mais um visitante aqui na nossa sala. O que você espera de uma exposição com as suas fotografias? O que você deseja que o público veja das suas fotografias? Então, essa é uma pergunta que às vezes eu me faço também, né? Mas a resposta que eu tenho agora, no momento, é de que eles consigam sentir a alma, a energia desses personagens, né? Porque eu costumo sentir que esses personagens me constroem, né? Assim, essas imagens fortalecem o meu olhar para a próxima e para a próxima e para a próxima imagem e que possa também, de alguma forma, construir as pessoas que vão encontrar com essas imagens, né? Com esses personagens e com as histórias, porventura, se a gente conseguir conversar um pouco aí quando a exposição estiver no Rio. Então, hoje, agora, nesse momento, eu vou apresentar as pessoas que fizeram parte da sua exposição, para você conhecer melhor. Sim. Tá? Então, vou chamar primeiro aqui a nossa querida Carol. Carol, ela faz a ponte entre o que é técnica e o que é produção. Oi, Carol, dá boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Beleza? Para o público conhecer que uma exposição é feita com muita gente criativa pensando. Então, agora a gente vai chamar o Rostan Albuquerque, que é o nosso cenógrafo. Rostan, ter boas-vindas aqui para o nosso querido Samuel Macedo. E agora, nosso novíssimo companheiro de criação, Luiz Raton. Bem-vindo, Luiz, com o mapeamento, né, de todas Olá, pessoal. E aí, legal. Então, agora a gente vai encerrar com o público e vamos continuar aqui, mas para dizer o seguinte, que essa exposição para a gente é só um pedacinho desse quintal de infâncias que o Samuel mostra para a gente. Então, quem quiser conhecer um pouco mais esse trabalho brilhante, cheio de poesia, cheio de 1000 olhares e de 1000 fantasias, vem para o Fio, aqui no Parque Lage, de 7 a 15 de outubro, que vocês vão ver as coisas mais lindas e mais tocantes. Tragam seus filhos, seus avós, seus tios, seus primos,
tragam seus amigos, que a gente está aqui esperando vocês. Muito obrigada. É isso aí. Dá suas últimas palavras aqui para o público, Samuel. Então, vamos levar as crianças, né, para se conectar com essas outras crianças da imagem e viajar pelo Brasil. Valeu, gente. Então, obrigada.